Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje vamos meditar um pouco dentro do tema Senhor, a ti tudo entregarei. Gostaria de ler um versículo que encontra-se em Salmos 37, 5, que diz assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, em outra tradução. Então, a nossa reflexão hoje é inspirada nesse versículo, ok? Como de costume, fiz aqui o texto enquanto eu estava estudando sobre isso. Desculpe. Vou ler. Senhor, a ti tudo entregarei. Entregar o caminho ao Senhor é colocar a vontade dele à frente dos nossos próprios planos. É dar prioridade, permissão ao Senhor. É deixar ser moldado por ele. É dizer sim ao processo. É colaborar com Deus. Eu entrego o meu caminho ao Senhor quando coloco os meus planos nas mãos de Deus. Qualquer plano que Deus não faça parte do objetivo está fadado ao fracasso. Já aquele que coloca Deus em seus desígnios, mesmo com dificuldades, certamente será bem-sucedido. A entrega não é somente nos entregar para Deus, mas nos submeter a Ele, honrá-lo e adorá-lo, acima de todas as coisas. É querer obedecer em tudo, é se arrepender dos pecados, é buscar mudança, é depender exclusivamente de Deus e da sua bendita graça para essa mudança. Desculpe, eu ainda estou um pouquinho rouca, né? Dá para perceber? Continuando aqui. Dessa maneira, podemos ter a confiança de que Ele fará todas as coisas, como diz no Salmos 37:5. Em Provérbios 16:3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Quando você confia inteiramente e exclusivamente em Deus e entrega os seus planos nas mãos dele, você começa a ver Deus trabalhando em seu favor. Podemos tomar nossas escolhas, e é o que Deus espera de cada um de nós. Mas quando convidamos para que Deus nos ajude, isso significa o entregarmos o nosso caminho a Ele. Entregar a Deus é a melhor escolha. Seus planos são maiores que os nossos. A sua vontade é soberana, é boa, é perfeita e agradável. Eu acho a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz, e eu realmente penso assim. Ah, Cléo, mas tem lutas, perseguições, dificuldades, zombarias, escárnio, crítica. Aqui tem, mas é o que eu falo sempre, eu acho que vale a pena. Mesmo com tudo isso, eu acho que vale a pena. Eu acho que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, apesar das adversidades, das perseguições, das críticas. Ela permanece e continua sendo boa, perfeita e agradável. Não tenho dúvida disso. É agradável sim, é perfeita sim. Sempre termina em um aprendizado, em um crescimento. E o melhor de tudo é ter essa amizade íntima com Deus, essa parceria com Deus. Porque à medida que você vivencia as experiências com Deus, à medida que você conhece mais e mais, a sua fé ela vai sendo assim fortalecida, você é mais feliz, é mais confiante. Então tudo isso vale a pena mesmo. Eu nunca vi nenhum ser humano caminhar com Deus e no final dizer que não valeu a pena. Eu nunca vi nenhum ser humano, eu nunca vi Deus decepcionar ninguém. Deus não decepciona, a pessoa se sente assim. Quando a pessoa abandona Deus, quando a pessoa se revolta contra Deus, o problema está na pessoa e não em Deus, até porque Deus não tem problema nenhum. Deus é perfeito, gente, ele não falha nunca, ele é santo e perfeito. O problema está no ser humano e não em Deus. Portanto, a vontade de Deus, o que nasce do coração de Deus, é realmente boa, perfeita e agradável. Amém? Continuando aqui o nosso texto. Quando
permitimos que Deus nos conduza, estamos reconhecendo a importância dele em nossa vida. Entregar é fazer a vida valer a pena, é confiar 100%. Em Salmos 37, 4, 3, 4 diz: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Mais que confiar, deleitar-se no Senhor é estar satisfeito com Ele. Só podemos estar satisfeitos quando estamos cheios do seu Espírito. Amém? Por isso, a melhor forma de confiarmos em Deus é tendo intimidade com Ele. Quando buscamos a Deus, enchemos-nos de fé e esperança. Isso nos dá a confiança necessária para dividirmos os nossos sonhos com Ele. O melhor da confiança é saber que Deus confia em nós para compartilhar seus sonhos conosco. Quando confiamos em Deus e quando colocamos diante do Senhor os anseios, as dificuldades, Deus também demonstra essa confiança, essa reciprocidade. Então, porque Ele percebe, Ele sonda o nosso coração, Ele percebe o nosso desejo, a nossa vontade de agradar, de obedecer. E aí Deus começa a corresponder. E a confiança e a alegria se multiplica e é completa quando colaboramos com Deus como amigos íntimos, parceiros, colaboradores ativos na realização dos sonhos dele. Quando o sonho nasce de Deus, ele investe no sonho. Sonhar junto com Deus é uma das experiências mais lindas que Ele mesmo nos permite vivenciar. Quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. É assim, quanto mais conhecemos, mais confiamos nele. Porque como Deus não decepciona ninguém, né? Deus é perfeito, é maravilhoso, então é impossível o ser humano conhecer mais e não se apaixonar por ele. Eu falo isso sempre para Deus, falo para algumas pessoas. Eu acho impossível. Se a pessoa não quer continuar servindo a Deus, é algum problema que aconteceu com a pessoa, trauma, qualquer coisa assim. Mas se a pessoa conhece de fato, de verdade, é praticamente impossível não se apaixonar por ele. É a perfeição absoluta em forma de um Deus. É grandioso demais, é sublime e ao mesmo tempo é mimoso, meigo, amoroso, doce. Então, as características de Deus, assim, atrai demais, cativa e, sabe? Eu acho que não tem como mesmo, gente, eu acho que não tem como. Se você conhecer de fato, de verdade, você vai se apaixonar cada vez mais por Deus. Não há como entregarmos o volante da nossa vida sem confiarmos plenamente em Deus. Por isso, busque-o, conheça mais sobre Ele, alimente-se da palavra de Deus, ore a Ele, pense nele, deleite-se, entregue a sua vida, o seu coração por inteiro, os seus planos e procure conhecer os dele. Ele fará mais do que você imagina. Deus fará mais do que você imagina. Amém? Então, dentro desse tema, ainda pensando nisso, eu quero compartilhar uma experiência com o sobrenatural. Algo assim incrível que aconteceu, que eu acho que cabe dentro desse tema. Só um minutinho, vou tomar mais um pouquinho de água. Já volto, tá? Para contar a experiência, eu vou resumir um pouquinho para preservar nomes de pessoas, tá? Eu também vou resumir porque a história é muito, muito longa mesmo. E geralmente esse tipo de experiência, quem nunca vivenciou nenhuma experiência com o sobrenatural, não acredita. Porque procura lógica e não encontra, é ilógico, não faz sentido. Né? E a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entender porque se discerne espiritualmente. Sem um discernimento espiritual, sem vivência prática, sem experiências, fica difícil a pessoa acreditar. Mas como eu estou falando aqui no vídeo, eu acredito que alguém, você que está me ouvindo ou alguém que vai assistir esse vídeo futuramente, já vivenciou algo relacionado ao sobrenatural, experiências com Deus, positivas ou negativas, que tem as experiências negativas também que Deus permite para nos ensinar. Então essa experiência foi muito dolorosa mesmo.
É tão doloroso, tem uma parte que é até difícil falar. Mas eu vou falar aqui porque eu creio que isso aqui glorifica o nome do Senhor. Eu posso extrair, através dessa experiência, aprendizado para a minha vida, que eu aprendi muito com isso. E eu penso, compartilhando contigo, você pode também extrair. Quem sabe você vivenciou algo semelhante. E aí você vai se lembrar de situações, de fatos. Nós podemos aprender muito com as experiências nossas, pessoais com Deus e de outros irmãos. Então eu vou compartilhar, tá bom? Desculpe. Antes do nascimento da Avivar, isso aconteceu antes do nascimento do Ministério Avivar, certo? Eu já era casada, eu era professora em uma escola particular nos turnos do matutino e vespertino, quando aconteceu. Antes do nascimento do Ministério Avivar. Eu só tinha Breninha, minha filha mais velha, que já tinha quase 8 meses. Ela tinha 7 meses e algumas semanas, quase 8 meses. Breninha engatinhava bem rápido. A coisinha mais linda, parecia Kyla. Cabelos longos, cacheados, e eu fazia penteados nela. Tão lindinha, minha filha, tão perfeita. E assim, ela mamava muito, com quase 8 meses. Eu amamentava ela e também eu já estava introduzindo frutinhas, verduras e outros alimentos. Né? Com um bebê de quase 8 meses já pode introduzir. Filhinha única, como eu disse, eu trabalhava demais. Na época eu só tinha o magistério, porque ainda não exigia tanto curso de pedagogia. Então eu trabalhava na escola particular e só tinha o magistério. Aí veja bem como foi que tudo aconteceu. Eu precisei contratar uma babá para cuidar de Breninha, que eu trabalhava nos matutinos vespertino, como eu disse para você. Então, Breninha ficava sob os cuidados de uma babá. Essa babá morava em uma roça, por isso ela tinha que dormir na minha casa. De segunda a sexta ela dormia lá e de 15 em 15 dias ela ia para a roça, porque ela tinha um filhinho, apesar de que não tinha o pai presente, mas ela tinha um filhinho e o filhinho ficava, acho que com a avó da criança. E ela dormia na minha casa, em um colchão perto do sofá. Colocava esse colchão e ela dormia lá e de 15 em 15 dias ia para essa roça. E aí essa babá foi contratada. Na época, eu ainda não tinha essa experiência de saber que nós devemos contratar pessoas para morar em casa, para dormir, para ficar tanto tempo, somente pessoas cristãs, tementes a Deus. Eu não tinha esse discernimento. Então, não procurei saber nada, apenas tive referência positiva da pessoa através de um parente que trabalha no mototáxi, se eu não me engano. Ele trabalha no mototáxi. Na época, meu esposo também trabalhava no mototáxi. Então, contratei essa moça, essa pessoa. Com o tempo, acho que alguns meses, 2 ou 3 meses já na minha casa, eu comecei a perceber situações bem diferentes. Tinha barulhos na casa, barulhos estranhos, sem vento nenhum, tinha barulho estranho. Algo chamava minha atenção. Eu já tinha o dom de discernimento de espíritos, eu conseguia compreender as coisas espirituais. Faz muito tempo que Deus me deu esse dom. Então eu tenho uma facilidade. E na verdade, eu sou tão sensível nessa área espiritual que meus olhos podem acompanhar. Por exemplo, se eu entro em um ambiente muito carregado, eu sinto no ar o ambiente. Meus olhos acompanham assim. Se a pessoa se esconde atrás de um sofá, eu percebo. Se tiver presença de demônios, entende? Eu consigo perceber o reino espiritual. Isso acontece comigo muitas vezes. Eu entendo que isso é discernimento de espíritos. Inclusive, eu vi uma vez um pastor falando que ele via mesmo, ele via a imagem. Por exemplo, ele estava falando que ele ia e viu 2 demônios sentados em uma escada. Só que ele via a forma mesmo, a forma. Tem gente que vê a forma, com chifre, enfim, aquele monstruoso, bicho feio. Geralmente aparece de uma forma feia, né? Então, assim, eu não vejo a forma. Se você pedir, Cléia, desenha aí, fala, eu não sei não. É uma coisa assim que eu sinto. Assim como eu contei em outro vídeo, que eu senti a presença de Jesus, eu sabia que era Jesus. Então, assim, o jeito que olhava para mim, se aproximando, a mão direita tocou na mão, eu senti o toque. Então, eu posso sentir, entende? É difícil explicar. Eu falei para você que não tem lógica. É difícil explicar, mas isso acontece comigo e com outras pessoas acontece de forma semelhante. É o dom de discernimento de espíritos, tá? Então, eu morava em um local, em um prédio, né? E começou assim a luta espiritual intensa. Eu fui dormir e tive um sonho. No sonho aparecia o dono desse local onde eu morava, com o rosto desfigurado.
Eu sabia no sonho que um demônio falava por meio dele. E ele falava assim: isso aqui tudo é meu, isso é meu, com um olhar assustador. Ele se referia ao local, à casa, o prédio onde eu morava. E de fato, de verdade, o prédio pertencia a um médium espírita na época. Era um médium espírita que recebia espíritos no corpo dele. É um espírita, entende? Aquele espiritismo mesa branca, que muita gente senta ao redor de uma mesa e depois os espíritos, eles acreditam que o espírito que já morreu, mas nós sabemos que não é. Demônios se fazem passar por pessoas que já morreram e falam através das pessoas. Então eles invocam. Então o dono da casa, presta atenção, fui morar nessa casa, né? Não orei no espaço, consagrando a Deus, eu não tinha um discernimento dessas coisas na época, e foi contratada essa babá para cuidar de Breninha, minha bebezinha. Começou uma luta espiritual tão intensa depois desse sonho. O sonho, na verdade, quem falava era o dono do prédio, mas eu sabia que era um demônio por trás. Isso aqui tudo é meu. Ou seja, luta pelo espaço físico, entende? O espaço, ele se sentia dono daquele espaço. E através da presença da babá, que não era cristã, era como um canal de maldição, ponto de referência. Ela ia, dormia lá. É tanto, gente, é tanto que olha, uma vez eu estava lavando a louça na cozinha e meus olhos acompanharam, assim, subiu pela escada e meus olhos acompanharam. Quando eu senti que um demônio entrou, ficou em pé em cima do colchão dela, que ela dormia, a babá dormia, e que sentou. Meus olhos acompanharam, assim, e eu assustada. Depois ela foi, sentou no mesmo colchão para dormir. Aí eu me aproximei dela, disse: fulana, eu posso orar por você? E ela: pode, por quê? Eu posso orar com posição de mãos? Pode, por quê? Olha, minha querida, eu vi um ser espiritual, um demônio entrar e sentar no colchão onde você vai dormir, e você sentou no mesmo lugar. Ela já olhou para mim bem estranho assim. Eu no olhar você percebe, você tem experiência de conversar com pessoas opressas, no olhar você percebe o olhar carregado. E eu orei um pouco com imposição de mãos e ela começou a se sentir mal na oração e eu parei de orar. Porque se repreender em nome de Jesus, volta. Se repreender, volta, porque ela não era cristã. Inclusive, nesses dias eu pregava o evangelho. Eu insistia, falando de Jesus, que Jesus cura e liberta. E ela não queria aceitar, ela resistia muito a aceitar Jesus. Porque assim, ela gostava de festas, das coisas do mundo. E ela não conseguia compreender. E assim, tinha uma tia dela, ela contava isso pra mim, que uma tia dela subia em árvores sem usar as mãos de costa. Imagine aí, uma pessoa subir em uma árvore sem usar as mãos de costa. O quanto essa pessoa estava endemoniada, e era a tia dela. Então, tinha pessoas da família que mexiam com essas coisas. Pensa aí a realidade para mim. Eu orava no espaço, repreendi em nome de Jesus. No outro dia eu sentia o espaço carregado de novo, a minha casa. Ia trabalhar o dia todo. Enquanto isso tudo acontecia, Deus me dava discernimento. Até porque eu via, eu sentia, tinha coisas que eu compreendia, muita coisa eu compreendia. E aí eu orava e eu dizia: Deus, eu não entendo. Eu oro, repreendo em nome de Jesus, sinto paz no ambiente, no outro dia sinto o ambiente carregado, pois a pessoa dormia lá. E o prédio, o dono era esse médium espírita. Tinha algumas situações e algumas coisas que Lico ficava sabendo, que ele chegava, eu contava para ele. Uma vez ele chegou no mototáxi, me lembro como se fosse hoje, subiu as escadas e disse: eu tô sentindo uma sensação ruim, Cleia. Aí eu falei: o prédio tá cheio de demônios, meu amor. Acabei de orar repreendendo, tá cheio. E ele começou a impor as mãos, repreender em nome de Jesus, e ele mesmo sentiu, a mão tremia dele, ele mesmo sentiu. Até ele sentiu naquele dia, de tanto que o ambiente estava carregado. Então, tinha algumas situações que ele percebia. Via a Breninha doente. Aí Brena adoeceu. Um espírito de morte tocou em Breninha, minha filhinha. Essa é a parte que doeu demais em mim. Pensa uma mãe, né? Era filha única, só tinha Breninha. E do jeito que eu sou com criança, principalmente minhas filhas. Pensa como eu fiquei. E aí ela começou a adoecer, uma doença atrás da outra. A boquinha encheu de aftas. Não conseguia mais mamar, com aftas na boca. E eu tentava dar com colher, papinha de verdura, caldo de arroz, enfim, ficava tentando. Comprei um polivitamínico para ela, quebrou, caía no chão, quebrava. Acontecia uma coisa atrás da outra e eu via a Brena cada vez mais magra,
pálida e sofria com aquilo, dias se passava e Breninha quase morrendo. E o interessante é que eu consagrei Brena a Deus desde o ventre materno. Eu colocava as mãos na minha barriga de 8, 9 meses, e orava a Deus com a mão direita, e eu consagrei Brena a Deus. Gabi também é consagrada a Deus. Inclusive o nome Gabriele significa enviada de Deus ou enviada por Deus. Antes da gravidez de Gabriela eu tive um sonho lindo, e que Deus me mostrou várias coisas, e eu sabia que Deus estava querendo me presentear com a minha segunda filhinha, que eu coloquei o nome Gabriele, hoje tem 17 anos, a mais novinha. Mas isso acontecia só com Brena. A diferença de idade entre Gabi e Brena é de quase 9 anos. Então eu só tinha Breninha e assim, caducando com a minha princesa linda. E eu vi Brena sofrer, quase morrer. Só que eu não entendia. Eu não sabia o que deveria fazer. Eu precisava morar naquele espaço, não tinha condição de pagar o aluguel, né? E morava ali, era emprestado, recém-casada, não tinha como. E assim, eu não sabia que essa questão de cristão não deve contratar qualquer pessoa para morar na sua casa, que deve ser uma pessoa cristã também. Eu não entendia isso, questão de canal de maldição ou ponto de referência. Eu não entendia essa parte. Só que eu percebia que era através dela, eu tinha visto com os próprios olhos aquele demônio sentado no colchão onde ela estava. Eu orei, ela passou mal no momento da oração, aí eu parei de orar. Então, assim, eu via várias situações e entendia que estava entrando esses demônios atrás dela e através dela, e era a babá que cuidava de Breninha. Presta atenção. Eu trabalhava nos horários matutino e vespertino, e de noite às vezes fazia planejamento. Sabe como é escola particular, não é? Sempre tem trabalho para fazer em casa. Elaborar tarefinhas, planejamento. E assim, e era muito tempo um trabalho. E minha filhinha, né, a maior parte do tempo uma babá. Ela tratava com amor e carinho tudo, a questão é o que está por trás. O espiritual, entende? Então a minha filhinha adoeceu. E no finalzinho da experiência eu entendi que era um espírito de morte, porque Deus me deu discernimento já no final mesmo da experiência. Dias, meses se passando, eu também fiquei mais magra, mais pálida, de tanto sofrimento de ver Breninha daquele jeito. Não adiantava comprar medicamento, orar, nada. Breninha parou de engatinhar. Minha filhinha que engatinhava já estava quase caminhando, já ficava em pé segurando nas coisas. Já tem quase 8 meses, ficava em pé segurando assim no sofá, segurando na parede. E assim, parou de engatinhar, parou de mamar, não dormia, os olhos estavam fundos. Ai, gente, mas dói. Ter que ver a filhinha assim, sabe? E quando eu lembro ainda dói um pouquinho. Eu imagino a cena, ela deitadinha, magra, ficou um palito. Ficou irreconhecível, minha princesa. E a boca cheia de afta. Não conseguia engolir mais nem água direito. Aí eu olhei pra Brena, estiradinha na minha cama. Antes de dormir, quando eu vou falar sobre isso eu choro, é difícil. Eu me ajoelhei no pé da cama e orei dessa forma. Eu disse, Deus, Senhor, eu consagrei Brena ao Senhor quando estava no meu ventre, Senhor. Eu não aceito isso. Eu sei que é espiritual o que está acontecendo com a minha princesa, Senhor, é consagrada ao Senhor, eu não aceito. Uma enfermidade atrás da outra, a Breninha está magrinha, quase morrendo. E ela deitadinha lá, viu? Deitadinha lá, e eu orando dessa forma. Eu falei, desculpa, eu não aguento falar sobre isso e não chorar. E aí eu insisti nessa oração assim, Deus, em nome de Jesus, dá-me a resposta do que eu devo fazer, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor. Eu não aceito a morte de Breninha, é consagrada ao Senhor. E eu tô vendo que é espiritual. Senhor, dá-me uma resposta, orienta-me, Senhor. E ajoelhada no pé da minha cama. Eu sou muito intensa, muitas vezes eu choro muito quando eu vou orar. E com muita sinceridade, que eu sou sincera e transparente, como é possível notar. E essa oração do mais profundo da minha alma. Terminei de orar, fui tentar dormir. Breninha estava dormindo. Aí, no outro dia, cedinho, quando eu abri os olhos, a resposta foi, não tentarás o Senhor teu Deus. Com a referência, que tem esse versículo na Bíblia, não tem? Não tentarás o Senhor teu Deus. Na hora veio na minha mente, meu Deus, eu estou pecando. A insistência em deixar a Brena nas mãos de uma babá, sabendo do que acontece com a família, sabendo que ela não é cristã, e eu saio para trabalhar e fico o dia todo, eu estou tentando a Deus, isso é brecha, é legalidade, então eu tenho que demitir a babá. Tudo isso na minha mente, junto com o versículo. Eu entendi que Deus estava me dando a direção, eu tinha que demitir a babá.
Quando ele chegou do mototáxi, conversei sobre isso com ele. Falei, amor, precisamos demitir a babá. Meu bem, aí tentei conversar. Quando é Deus que dá direção a alguma coisa, nós sentimos paz, não é verdade? E ele concordou na hora. Sim, meu bem, vamos demitir a babá, sim. Vamos demitir essa babá. E aí eu conversei depois com ela e demiti. Ela ficou no início sem aceitar a demissão e sem entender o que estava acontecendo, que eu tentei resumir o máximo possível para ela. Como ela poderia entender aquilo? Eu sei que Deus deu a direção para tirar, para demitir a babá. Eu senti paz, Lico concordou, demiti. Depois da demissão, pegou as roupas dela, ficava lá em casa, tomava banho lá em casa, era como uma pessoa da família e eu tratava com o maior carinho. Assim como eu trato toda e qualquer pessoa que já trabalhou na minha casa. É como uma pessoa da família, come na mesa, na cozinha, eu trato de minha querida com o maior. É tanto que ela estava tão apegada a mim que chorou, apegada a mim. Sabe, eu sou muito, assim, carinhosa, doce com as pessoas, apesar desse jeito chato, mas por ser tão doce e carinhosa, cativa. E ela estava, assim, muito apegada a mim. Aí eu conversei, abracei, orei e demiti. Ela pegou as roupas e foi para casa dela. Depois dessa demissão, Brena continuava deitadinha, estirada na cama, quase morrendo mesmo, porque estava pálida, magra, não comia nada e um tempo sem engatinhar, né? Parou até de engatinhar porque ficou fraquinha demais. E eu senti de repreender todo demônio, todo espírito de morte, em nome de Jesus. Eu senti isso, ou seja, a direção de Deus. Depois que tirou, demitiu, né? Lembra da palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. Tentar a Deus é pecado. A legalidade ali estava... Eu estava tentando a Deus sem entender que era aquilo. Aí repreendi em nome de Jesus, eu abri a porta mesmo, a porta do quarto. Repreendi em nome de Jesus, eu ouvia barulhos no quarto, eu ouvia barulhos, situações assim. Acredite, Brena sentou de repente na cama, estava na minha cama. O beicinho era do lado, era um quarto só, para o casal e para a Breninha. O beicinho era do lado e ela estava na minha cama, estiradinha. Quando eu falei, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de morte e comecei a caminhar pelo quarto, oração de guerra, repreendendo em nome de Jesus. Eu senti de Deus fazer aquilo. E aí abri a porta do quarto. E aí Brena sentou, eu orando, caminhando no quarto, Brena sentou na cama, começou a dar gargalhada, sendo liberta do espírito de morte. Foi incrível aquilo. Um sorriso de alegria, de libertação. E Breninha começou a rir, feliz. E eu repreendendo, aí eu continuei repreendendo mais e mais em nome de Jesus. Então, todo aquele espírito de morte, aquela opressão saiu da minha filha quando eu obedeci a Deus e demiti a babá. Olha o perigo que é um canal de maldição, um ponto de referência, ou da legalidade. Eu demorei de entender aquilo, Brena quase morre. E só quando eu pedi, quando eu me ajoelhei, clamei do mais profundo da alma e do coração, Deus deu a direção. Olha a dependência do Senhor, a importância de pedir direção do Senhor na batalha espiritual. Gente, foi incrível a libertação. Minutos depois, 40 minutos depois, o Lico havia chegado no mototáxi, viu Brena engatinhando, sorrindo bem. E eu falei, meu bem, Brena está curada. Eu orei repreendendo em nome de Jesus. Brena começou a dar gargalhada, eu contando para ele esse fato, só que só eu vi aquilo. Ele viu ela engatinhando, curada, e eu falei esses detalhes para ele. Mas ele não viu a libertação. Eu vivenciei quase tudo. Então, assim, como eu falei, a maioria das experiências eu vivi sozinha em casa. Ele viu ela curada, eu contei o fato que aconteceu, ele concordou com a demissão da babá, tudo isso, mas eu vivi aquilo, entende? Por isso que eu falo, ninguém poderia falar por mim. Quem vai falar mesmo é quem vivenciou. E eu fiquei muito feliz, eu glorifiquei ao Senhor, eu louvei ao Senhor. Acredite, não precisou de medicamento mais nenhum para Brena. Logo, Brena, assim, ela não voltou a mamar, não. Mamar, não. Mas já era o período de tirar, quase 8 meses, o período de tirar a mama. Eu acrescentei vários outros alimentos, depois foi uma pessoa cristã para trabalhar lá em casa, uma outra babá, que ficou muito tempo lá em casa e tudo, mas cristã, né? Muita amiga minha também foi contratada outra babá. E aí toda essa realidade aconteceu. Brena foi curada de maneira instantânea. Era um espírito de morte, era um demônio tocando em Breninha por conta da minha legalidade. E em relação ao prédio, o acesso ao prédio, tinha a ver também que o dono era um médium espírita e havia uma luta por território físico. Você já ouviu contar que tem gente que fala, aquela casa é mal assombrada, todo mundo que mora naquela casa acontece coisas, barulhos. Isso não é mentira. Existem situações que, por exemplo, a casa antes no prédio era um centro de macumba,
Quem morava na casa tinha um altar de santos e consagrava. Enfim, tem situações no reino espiritual que demônios se sentem no direito de espaço físico, entende? Aí a luta ficou muito intensa por isso. Depois disso, oramos no espaço. Moramos mais um tempo lá, mas depois da demissão da babá, percebi a paz no ambiente. Breninha foi completamente curada e hoje, né, já é casada, tem um casalzinho, 2 filhinhos, muito linda, amável, doce. Breninha tem um jeito parecido ao meu, bem doce, amável, só que assim, Breninha, ela tem um jeito assim um pouquinho fleumática, parece com um jeito de Lico, um pouquinho fleumática e melancólica, e eu sou colérica e sanguínea, então Gabi parece mais comigo nesse sentido de ser colérica e sanguínea. Gabi tem um jeito parecido com o meu. As duas são tímidas, mas Lico também era muito tímido e ele ainda é um pouco tímido. E eu não sou tão tímida assim, né? Não tenho vergonha de falar nas câmeras, falo com os pais dos alunos, tenho uma facilidade de conhecer pessoas, puxo assunto, converso. Já Lico é mais tímido, minhas 2 filhas são tímidas. E Gabi é mais tímida do que Brena. Mas assim, hoje estão as duas aí, né, para testemunhar essa história toda verdade. Verdade, eu jamais inventaria uma coisa dessa, não dá para perceber. Né? Então eu vivenciei isso é verdade, isso acontece com muita gente. Experiências semelhantes, experiência com o sobrenatural. Algumas vezes o mundo natural se mistura com o espiritual. É isso que acontece, a batalha espiritual. E eu aprendi que eu devo vigiar, orar, principalmente em situações de guerra espiritual, colocar diante do Senhor. Então, assim, eu posso explicar a batalha do Armagedon, considerando detalhes, pessoas envolvidas, demônios que agem por trás no reino espiritual, segredos do coração de personagens escatológicos. Porque essa experiência que eu vivi, várias outras, Deus me ensinou, minha vida foi como um treinamento. Você diz, Cléia, você trabalha em escola? Sim, a minha vida toda, antes de abrir a Vivar, eu trabalhei em escolas. Conheci várias metodologias, forma de organização de escola, como eu poderia abrir o Ministério Avivar Direcer em 2004 sem nenhuma experiência, se eu só tinha o magistério quando eu abri. Eu fiz pedagogia depois. Então eu tinha que saber como é a organização de uma escola. Então a minha vida foi um treinamento de Deus, você entende? Então eu sou muito observadora, aprendo com facilidade muitas coisas, então eu via como é a organização de uma escola, os funcionários e tudo. Aí quando eu abri a Vivar em 2004, eu já tenho noção do funcionamento de escola e abri a escola diferenciada. Então toda a minha vida foi um treinamento de Deus. É incrível demais e eu, né, peço a Deus que o Senhor assim te abençoe através dessa experiência, que você possa extrair lições para a sua vida, tá bom? E agora eu vou entrar em outro assunto aqui, mas é a continuação desse. Pedi só um minutinho, acho que eu vou lavar meu rosto aqui no banheiro, porque eu chorei, né? Acho que eu vou para Vivar daqui a pouco, eu acho que manchou até a minha maquiagem. Aí eu vou aqui lavar o rosto, tomar água e volto em um minutinho, tá bom? Só um minutinho. Olha, o que eu te contei agora representa uma das minhas experiências com o sobrenatural. Se fosse para contar a minha vida toda relacionada ao treinamento de Deus, a experiências, a discernimento, a situações, em relação à experiência de outras pessoas que chegavam até mim, me contavam, pedindo orientação, aconselhamento, que eu aconselho também nessa área, na área de batalha espiritual. Se fosse para te contar tudo, ó, dá para fazer um filme de tanta coisa. É incrível demais a minha vida, sabe? Vamos mudar um pouco de assunto, né? Quando eu lembro de como o Breni estava, da situação de quase morte dela, eu choro. Mas esse choro é porque a cena, sabe? Eu fui curada disso. Mas a cena de ver a minha filhinha assim. Quando eu vejo crianças passando fome, qualquer coisa que acontece com criança, eu sinto a dor em mim. Eu sou muito assim, apaixonada por crianças. Defendo, protejo, trabalho com crianças há muito tempo, então mexe muito comigo e sendo a minha filha. Então, de fato, quando eu lembro daquela cena de quase morte da minha princesinha, mas quando me vem à mente a libertação, como foi o processo de cura, foi lindo demais, incrível. Deus me deu direção passo a passo. Quando eu obedeci à risca, tudo deu certo. Então, tem tudo a ver com o versículo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso também para a batalha espiritual, para tudo na vida do cristão. Desculpe. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tema, o reino futuro. Uma parte desse texto aqui eu retirei da minha Bíblia de Estudo Plenitude, o resumo.
tirei uma parte que eu gostei demais e acrescentei o meu ponto de vista, né? Como eu interpreto. Eu vou ler para você, o reino futuro. Reino de Deus é reino dos céus. Lá tem um subtema assim, reino de Deus, reino dos céus. No Antigo Testamento, fala-se do futuro reinado do Senhor e de um reino messiânico universal. Trata-se do reino totalitário, governo teocrático universal. No Novo Testamento, o anúncio do reino de Deus, ou reino dos céus, que já chegou, se constitui na proclamação inicial e no centro da mensagem de Jesus. Jesus veio nos salvar e pregar o reino de Deus. Foi isso? Jesus veio, morreu para nos salvar e ele falava muito do reino de Deus. Jesus também falou muito da existência do inferno, não é verdade? É o reino que chega com ele e que ele vem estabelecer. Um reino que já está presente e em pleno desenvolvimento, mas cuja consumação terá lugar no futuro. Eu acredito que esse futuro está perto. O que me faz pensar isso? Que é o reino futuro totalitário. Porque assim, isso vai acontecer no início de Apocalipse capítulo 21. E como já se cumpriu quase todo o restante, Deus foi me dando discernimento de muitas coisas. Então eu sei que quase todo o restante se cumpriu. Isso me faz crer que está próximo esse período, entende? Continuando. Não é um reino temporal, mas eterno. E não é nacional, mas universal. Seu cumprimento pleno será no período de Apocalipse 21 e no estabelecimento da pedra de Daniel capítulo 2. Você já entende todo o sentido da pedra, não é? Já mostrei o documento, tem provas registradas. O documento que foi registrado em 2012 em Fórum, que é a ideologia de Deus, representa o projeto Pequena Luz, que é a pedra de Daniel capítulo 2. Não é um reino político, tal como os reinos humanos, nem um reino somente moral ou espiritual, abstrato, e nem ultraterrestre. Desculpe. O reino de Deus consiste na sua soberania e este período já começou por determinação divina. O reino de Deus vem pela graça e pelo poder do próprio Deus. Portanto, é um reino presente e futuro. O homem somente pode acatar sua soberania e oferecer-se para ser, nas suas mãos, seu colaborador. É isso mesmo, amigos de Deus e colaborador no reino de Deus, porque ele dá a última palavra, né? Ele é o autor, ele é o criador de todas as coisas. 2 Coríntios 6, 1. 2 Coríntios 6, 1. Leia lá, tá certo? E isso somente ocorre pela ação de Deus nele. Na oração que só o Senhor ensinou, que só o Senhor não, que o Senhor ensinou, as petições: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Possui o mesmo significado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade do Senhor, assim na terra, igual acontece no céu. Portanto, o reino totalitário de Deus, o novo céu e a nova terra, ou a nova Jerusalém, é uma restauração universal, voltando às origens. É como um recomeço, uma nova oportunidade que Deus dá ao ser humano para reconstruir a história do zero, seguindo à risca a sua lei perfeita e pura, a Bíblia Sagrada. É o retorno à Bíblia, é o resgate dos valores do reino de Deus, dos valores que transformam e humanizam. É a essência do projeto Pequena Luz, lá tudo do resgate, voltar para Deus, voltar para a Bíblia. Assim como está acontecendo no mundo a inversão de valores, aí Deus, então, vamos resgatar os valores. Entende? É contra a cultura, é contrário ao mundo, é tudo contrário à ideologia moderna, ao mundo, as novas leis saindo por aí, enfim. A luta é grande, viu? Porque pensa aí, você lutar contra uma realidade de um sistema todo, porque o mundo quase todo está corrompido aos olhos de Deus. Deus reprova quase todo mundo, sabia? Quase mesmo. Tem poucos que ainda, guardaram a fé, que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia, que conhecem a Deus em profundidade, que adoram a Deus, que temem a Deus. A maioria, infelizmente, já corrompeu, esfriou na fé, sabe? O sistema está muito corrompido na avaliação de Deus, o sistema do mundo todo. Essa restauração terá algumas semelhanças com o jardim do Éden, pode crer, gente. Tem profecia em Isaías, na Bíblia tem profecia que comprova o que eu estou te falando. Semelhanças com o jardim do Éden, antes da queda. Pensa aí a beleza, o jardim do Éden antes da queda.
Será possível restaurar o relacionamento de amizade com Deus? Lembra desde o início que Deus propõe amizade. Quando alguém fala, Cléo, jogo, eu não gosto dessa expressão jogo. Deus não propõe jogar com ninguém. Deus propõe amizade. Deus é um Deus de relacionamento. Deus gosta de se relacionar com o ser humano. Também tem provas bíblicas. Nós sabemos, eu não estou inventando isso. Deus é um Deus que gosta de se relacionar. Um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. Eu falei isso aqui, eu cheguei a sentir assim, a presença de Deus. Assim, ele gosta de se relacionar, ele se sente bem em se relacionar. Eu não estou falando que Deus necessita de nada, Deus é completo. Não é questão de necessidade, é questão de se sentir bem. Porque Deus é um Deus que tem emoções e sentimentos. Fica triste, alegre, enfim. Deus tem sentimentos, Deus tem emoções. É possível Deus se emocionar. Um dia ele me disse isso. Um dia ele disse, Deus, tenho emoções. Eu estou emocionado, a fé de vocês é bonita. Ele chamou a fé de bonita e disse, eu estou emocionado, eu tenho emoções, eu sou Deus. Ele falou isso para mim com todas as letras e eu não inventaria isso. Então Deus, ele tem sentimentos e emoções. É possível até ficar emocionado. Gente, é lindo demais. Isso é lindo demais. Deus fica triste, alegre, emocionado. Um Deus de relacionamento perfeito, maravilhoso. Por isso eu adoro tanto. Ele é digno de ser adorado. Então, o relacionamento de amizade com Deus, como era no jardim do Éden, antes do pecado entrar no mundo. Eu vou ler só uns versículos aqui, tá bom? Vamos abrir comigo? Você quer ler comigo? Ou quer só ouvir? Isaías 62, 7. Isaías 62, 7. Diz assim. Isaías 62, 7, a proclamação da salvação. Nem deis a ele silêncio, até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor da terra. Agora, Isaías 62, 10, 11 e 12, diz assim. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai das pedras e arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião, eis que vem a tua salvação. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Versículo 12. E chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Amém? Isaías 63, 4 e 5. 63, 4 e 5 diz assim. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remédios é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe salvação e o meu furor me susteve. Você vê que já faz tempo que Deus usa vários de seus profetas, seus servos, em vários cantos do Brasil, fora do Brasil. Eu mesmo vi mensagens chegando de pessoas de fora do Brasil, tentando abrir os olhos dos brasileiros, despertando para orar. Sobre essa promessa de avivamento, eu não sou a única que acredita. Claro, eu sei esses detalhes, né? Como avivalista que sou, e todo avivalista recebe a visão de Deus do avivamento. E eu recebi detalhes, né? Do avivamento. Mas sobre o avivamento do Brasil, essa profecia Deus já confirmou. Fora do Brasil, no Brasil, já tem anos que Deus confirma e fala sobre isso. De fato, de verdade, gente, a promessa de Deus é o sonho de Deus avivar. Só o Brasil? Não é só o Brasil, não. Começa esse reboliço aqui em Irecê, depois será espalhado para cidades próximas, depois a Bahia e depois o Brasil. Mas a história do Brasil, por isso que Deus propôs, falou em livros, porque Deus quer a história do Brasil no mundo todo. Deus sonha em restaurar o planeta, gente, é o globo. Não é só um país, não, nem só uma sua cidade, não. Deus sonha, Deus é grande, é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele está sonhando com isso e Ele já me contou, já compartilhou comigo, que Ele sonha em restaurar o planeta Terra todinho. E você quer colaborar com Deus? Quer ser amigo ou amiga de Deus? Pois é, a proposta de Deus é amizade, colaboração, parceria. Você entende agora? Isaías 64, 4 diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Gente, Deus é o criador de todas as coisas. Você duvida que é possível isso? Cléia, como pode? O mundo está um caos. Tá, está um caos mesmo. Está hoje está assim. Mas Deus sonha com isso e Deus espera, Deus
é um Deus soberano, mas ele sempre gostou de fazer parceria com o ser humano. Deus sempre, né, trabalhou assim, responsabilidade humana e soberania divina. Ou seja, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Entende como é? Então, agora vamos orar? Vamos orar. Mais um minutinho para tomar só mais um pouquinho de água. Aí vamos orar. Pronto, agora o nosso momento de oração. Agradecer ao Senhor pela recuperação rápida do irmão Regis Danese. Inclusive, surpreendeu até uns jornalistas. Eu estava assistindo umas reportagens, uns vídeos sobre isso, que a recuperação tão rápida dele, diante da gravidade do que aconteceu, e ele já estava caminhando no hospital, conversando, passou por cirurgias, algumas situações assim, e tinha muita gente orando por ele. Eu acredito que ele vai contar o testemunho. É incrível demais a recuperação rápida dele. Devemos louvar o Senhor por isso. Eu acho que ele deixa transmitir uma paz, ele demonstra um testemunho tão bonito, né? E louvamos a Deus pela recuperação dele. Deus é um Deus que ouve nossas orações. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu falo isso sempre. Deus considera cada palavra. Quando eu oro com sinceridade, busco assim, eu tenho certeza que Deus está ouvindo cada palavra, que no momento certo Ele vai responder. Eu tenho fé, como o próprio Deus falou, a fé bonita. Deus ficou emocionado porque Ele achou a minha fé bonita e falou isso para mim. Eu realmente tenho fé, porque eu atravessei isso tudo na minha vida. Quando eu agia de maneira errada, porque eu não entendia, não tinha um discernimento, mas não era falta de fé. Eu tenho fé. Às vezes a situação tá assim, parece impossível, mas no mais profundo da alma e do coração eu tenho aquela fé guardada lá, sabe? E Deus vê como muito preciosa a fé. Ele honra a fé. Né? Abraão, o pai da fé, Deus honrou a fé e a obediência, claro. Só a fé pura também, a pessoa tem que crer e obedecer, e buscar obedecer ao Senhor. Mas eu tenho fé no meu coração e eu deixo transparecer isso, não é verdade? Então vamos orar. Inclusive eu fiz aqui uma lista, Deus colocou nomes na minha mente, no meu coração. Eu fiz a lista. Às vezes acontece isso, Deus quer que eu ore por pessoas específicas e às vezes eu nem conheço a pessoa. Aí eu anotei para não esquecer os nomes, olha os nomes aqui. Orar, né? Em especial por essas pessoas, né? Bira, pastor Bira de Lapão, Natan Rufino, Luciano Subirá, Lico, o diretor administrativo do Belo e Santo Monte, da parte de barro dos pés da estátua, Tiago Brunet e Jonatas Leônio. Eu não conheço nem o Tiago nem o Jonatas, mas Deus colocou os nomes no meu coração. Aí eu quero orar de forma específica, né, por esses aqui, ok? E agradecer ao Senhor por tudo. Vamos orar comigo? E é claro, pelo avivamento. Senhor Deus, Pai bendito, Pai santo, Pai de amor, Deus de misericórdia, eu quero louvar o Senhor, eu quero te agradecer, eu quero declarar a minha total dependência do Senhor. Oh Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Oh Deus, obrigado por tudo que aprendemos aqui nesse dia, nesse momento. Muito obrigado por tudo que o Senhor me ensinou na minha vida, Senhor, e pela oportunidade de transmitir esses ensinamentos para outras pessoas. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesse vídeo. Eu peço ao Senhor que o Senhor envie o vídeo para quem o Senhor escolher,
para quem o Senhor achar que deve, em nome de Jesus. E eu creio que é a tua vontade, eu queria que o vídeo fique gravado aqui, Senhor, o testemunho para glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo sol que brilha, pelo pão de cada dia. Obrigada pela nossa família querida. Obrigado pelo Ministério Avivar. Meu Deus, eu te louvo por cada criancinha que estuda no Ministério Avivar Direcê, por cada família, por cada professora. Eu peço ao Senhor que capacite cada professora com os dons espirituais. Capacita em nome de Jesus cada pessoa que ali trabalha, Pai. Que o teu nome seja glorificado através do testemunho da Avivar, da história da Avivar. Em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus toda a armadilha do inferno contra a Avivar. Que caia por terra em nome de Jesus todo plano forjado do inferno. Toda palavra contrária, em nome de Jesus, que caia por terra. Deus, envia teus anjos para estar cercando os pequeninos da Avivar, no parquinho, na brinquedoteca, nas salas, que o Senhor esteja guardando cada criancinha da Avivar. Envia anjos, Senhor, com espadas e correntes na mão, em nome de Jesus. Proteja as pessoas que trabalham na Avivar, as crianças que ali estudam, os pais das crianças, em nome de Jesus. Proteja a minha vida, a vida do meu marido e de minhas filhas. Livra de todo mal, em nome de Jesus. Proteja meus netinhos, minha mãe, meus irmãos, irmãs, meus parentes. Cubra com teu sangue. Deus, um dia o Senhor prometeu que fará um reboliço na minha casa, um reboliço santo e uma transformação. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor fará uma grande obra e que aqueles que ainda não se converteram irão se converter um por um ao Senhor. No nome de Jesus eu creio nisso. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos, Senhor, a vida dessas pessoas de forma específica. Bira, Natan Rufino, Luciano Subirá, Lico, Tiago Brunet, Jonatas Leônio. Eu coloco em tuas mãos a vida deles e dos seus familiares. Em nome de Jesus, visita, Senhor, para suprir cada necessidade. Necessidade material, espiritual, psicológica, emocional. Em especial, eu clamo a Ti pela vida espiritual. Porque quando a vida espiritual está muito bem, todo o restante melhora, Senhor. O espiritual é a base, é o principal. Então eu peço a Ti os dons espirituais para a vida deles. Peço a Ti o fortalecimento da fé, proteção e livramento no reino espiritual. Eu peço a Ti que abençoe cada um com bênçãos, Senhor, bênçãos infinitas. Deus abençoe em todas as áreas e em todos os aspectos. A vida deles, familiares, irmãos e ministérios. Abençoe o ministério de cada um. Capacita cada um, Senhor, em nome de Jesus, que eles venham crescer a cada dia para honrar e glorificar o Teu nome, que venham testemunhar, Senhor. Oh Deus, dá a eles experiências profundas contigo. Apresenta-se para eles por meio de experiências. Fala boca a boca em nome de Jesus. Confirma, Senhor, que o Senhor chama cada um para ser avivalista em nome de Jesus. Oh, eu oro a Ti pelo avivamento de Irecê, da Bahia, do Brasil e do mundo todo. Eu oro a Ti pela restauração de todas as coisas em nome de Jesus. E oro a Ti de forma especial por esses avivalistas, Senhor. Oh Deus, abençoe em nome de Jesus e que esse vídeo chegue a cada um deles e que Teu Espírito Santo venha falar ao coração, venha confirmar. Cada um, quando for assistir esse vídeo, que o Teu Espírito Santo confirme no coração deles em nome de Jesus, que o Senhor os escolheu, que o Senhor está chamando, que o Senhor está estendendo a Tua mão, Senhor, que o Senhor está abençoando, que é uma honra e um privilégio servir ao Senhor cada dia mais e mais, conhecer o Senhor cada dia mais e mais. Abençoe a vida deles, família, aqueles que têm filhinhos, os que têm netinhos, abençoe os netinhos em nome de Jesus, abençoe os sobrinhos deles, esposas, enfim, Senhor, abençoe cada um da família, o lar deles, envia anjos para estar assim na porta da casa, Senhor, por dentro, nos cômodos, protegendo, Senhor. Envie Teus anjos poderosos em nome de Jesus. Deus, cada um quando for viajar ou de carro, ou de avião, ou de moto, não importa o transporte, que o Senhor envie anjos para estar cercando, para estar assim, protegendo o motorista em nome de Jesus. Livra, Senhor, de todo acidente e incidente em nome de Jesus. Oh Deus, eu repreendo todo espírito de acidente que muitas vezes fica no asfalto, fica nas ruas, Senhor, para causar um acidente. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que envie anjos para estar lá guardando eles em nome de Jesus. Oh Deus, abençoa os Teus céus, abençoa os Teus ungidos, capacita com dons, capacita com dons. Oh Deus, derrama o Teu amor sobrenatural.
Derrama o teu amor sobrenatural na minha vida, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Dá-nos sabedoria, discernimento, os dons que vêm da tua parte, em nome de Jesus. Nós precisamos dos dons, Senhor. Aviva, Senhor, aviva a tua obra, aviva os corações. Deus, um povo avivado faz tanta diferença. Sopra, Senhor, como o Senhor soprou lá em Ezequiel 37. Sopra com o teu vento, restaura o planeta Terra. Aviva a tua obra no meio dos anos, em nome de Jesus. Capacita o teu povo de maneira sobrenatural. Apresenta-se para a humanidade como o Senhor já prometeu, Senhor. Apresenta-se, mostra a tua essência, o teu caráter. Mostra a tua face perfeita, como tu és perfeito, lindo e maravilhoso. Mostra-se para a humanidade, Senhor, em nome de Jesus. Sopra nos 4 cantos de Irecê, da Bahia, do Brasil e do mundo todo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela certeza que o Senhor está ouvindo cada palavra. Eu tenho certeza, por isso eu te agradeço desde já. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pelo teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a andar no caminho estreito, no caminho de renúncia, no caminho de santidade. Senhor, ensina o povo que isso vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena viver uma vida de renúncia. Deus, nos ajude, santifica em nome de Jesus. Santifica nossas palavras, pensamentos, sentimentos. Santifica-nos em tua presença santa, em nome de Jesus. E vê se há em nós algum caminho errado e guia-nos pela vereda direita. Tira de mim tudo que for contrário a ti. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, em nome de Jesus. Nos purifica em tua presença santa. Queremos agradar ao Senhor acima de tudo. Queremos conhecer o Senhor mais e mais, a cada dia mais e mais. O Senhor é maravilhoso e é perfeito, Senhor. Agora eu quero te agradecer por esse momento, por esse dia, que eu sinto que foi especial e que será especial para muita gente que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, aviva a tua obra. E desde já eu te agradeço por esse avivamento, porque pela fé eu enxergo o avivamento. Deus, eu enxergo pela fé o avivamento. Eu te louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Você diz amém a essa oração? Deus te abençoe muito, muito, muito. Olha, quinta-feira é feriado, é 7 de setembro. Na sexta-feira não terá aula na Avivai, na maioria das escolas. Quando o feriado é na quinta, na sexta-feira as escolas tiram assim a aula para dar um descanso aos professores. Muitos pais viajam. Não tenho certeza, mas estou pensando em ir para a roça. Minha irmã me convidou e eu estou muito tentada, que eu gosto, eu amo a natureza. A roça é ali pertinho, a roça do meu irmão, mas eu não tenho certeza, porque eu estou me recuperando agora de uma gripe forte e eu não sei se Lico vai querer ir. Ele sempre autoriza, quando eu quero ir ele deixa. Normalmente eu não sei se ele vai querer ir com Gabi, então eu não tenho certeza se eu vou. Mas de qualquer forma eu não posso garantir colocar vídeo todos os dias. O que eu posso afirmar para você é que eu oro, tá bom? Fora das câmeras. Desculpe. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Ore pelo avivamento. Continue orando firme pelo avivamento. Ore também pelo Ministério Avivar Irecê. Tá bom? Deus abençoe muito. É que essa escolinha já foi muito, muito perseguida mesmo. Muita gente tinha e tem inveja do Ministério Avivar. Por conta do testemunho que é lindo demais. Houve muita gente elogiando e as pessoas sentem inveja demais. Então, assim, eu peço reforço em oração para o Ministério Avivar Irecê, tá bom? Que também é um sonho de Deus. Eu só abri o Avivar porque eu entendi que Deus estava compartilhando o sonho Avivar comigo. Eu entendi tudo e abri a escola. Então, assim, não era, Cléia, você sonhava em abrir a escola? Não, não era um sonho meu. Era um sonho de Deus que Ele compartilhou comigo. E aí, por isso eu lutei tanto e luto tanto pelo Avivar, porque eu sei que é um sonho de Deus. Veja bem, avivar vem de avivamento. Avivar é a parte de barro dos pés da estátua. A pedra vem de avivar. A pedra é a metodologia da avivar, é o projeto Pequena Luz. É a essência da avivar. Então veja bem como é importante aos olhos de Deus avivar. Então eu peço reforço em oração pela avivar, tá bom? Pelas criancinhas, os professores, pela minha vida, que eu estou em linha de frente dessa batalha espiritual. Eu peço oração pela minha vida e agradeço de coração. A paciência de vocês, esse vídeo ficou longo, né? A amizade de vocês eu valorizo demais, principalmente quem é amigo de Deus também, quem é amiga de Deus também. Quem é amigo de Deus é meu amigo, quem é amiga de Deus é minha amiga.
Quem é inimigo de Deus, eu sinto muito, mas quem é inimigo de Deus, eu não tenho como enxergar como amigo. O próprio Deus falou que vai tratar amigo como amigo e inimigo como inimigo. Quem insistir em agir como inimigo de Deus, Deus vai enxergar como inimigo. É assim que será a história, tá? Deus abençoe muitíssimo. Amo vocês em Jesus. Até breve.